Olá, continuando então nosso curso, temos aqui o terceiro vídeo. Na verdade, uma subdivisão da aula 2 de álgebra de Boolean que tinha ficado meio longa. Então, vamos lá. Começamos então com a ideia de função booleana. Uma função booleana pode ter até n variáveis no domínio dos símbolos 0 e 1 e leva também a um dos símbolos 0 e 1. Como cada uma das entradas só podem ter dois valores possíveis, esse negócio de combinações da entrada não está muito certo. Então, diferentemente de uma função qualquer sobre os reais, sobre os inteiros, a função booleana pode ser especificada completamente por uma tabela. Nós vamos chamar extensamente esse objeto de tabela verdade. É uma tabela contendo 2 elevado a n linhas, onde n é o número de variáveis, e assim, tendo todas as combinações possíveis de entrada, para cada uma linha da tabela eu especifico um valor de saída, eu especifiquei de maneira única a função. Temos aqui um exemplo de tabela verdade, uma função f de 3 variáveis, x, y e z, uma expressão lógica f igual a x ou y barra z. Veja que são 3 variáveis, então tem 8 combinações possíveis para as entradas, então essa tabela verdade terá 8 linhas. E marcamos aqui a saída, o valor dessa função para cada uma dessas combinações possíveis de entrada. Observe, por exemplo, na primeira linha, se todas as variáveis valem 0, isso aqui vale 0, isso aqui vale 0, anulando todo esse termo, acabamos com 0 ou 0, que dá 0. Vamos pegar um que dá 1, por exemplo, essa linha aqui, nesse caso, x vale 1, z vale 1 e y vale 0. Veja que apenas porque x vale 1, já determina que a função vale a 1, né? Porque 1 ou alguma coisa é 1. E você vai assim preenchendo linha por linha. Essa é uma das formas de definir essa função. Observe que a informação que está aqui nessa tabela também está aqui de maneira mais compacta nessa expressão lógica. Mas nós vamos ter que trabalhar com ambas as formas, inclusive com outras formas que nós vamos desenvolver mais à frente, com o objetivo de possivelmente simplificar essa função. Devo dizer também que a ordem, eu já comentei isso, a ordem que essas combinações aparecem, ela não é arbitrária, ela fica só aparecendo arbitrária porque nós ainda não estudamos a representação de números em binário e, na verdade, essa sequência aqui é simplesmente a contagem dos números em binário, tá? Isso aqui é a linha 0, 1, 2, 3, etc., como nós vamos ver. Uma pergunta interessante que nós podemos nos fazer em combinatória é quantas funções de n variáveis existem? Vejam que essa pergunta só pode ser feita pelo caráter discreto das funções booleanas, né? Isso nem faz sentido numa função sobre os reais, por exemplo. Quantas funções existem? Não é uma pergunta que nem faz sentido. Existem, como a gente viu, 2 elevado a n linhas na tabela verdade. Acabamos de ver uma função de 3 variáveis com 8 linhas. Cada uma dessas linhas pode ser atribuído 0 ou 1 na saída. Portanto, há duas opções para cada uma dessas linhas, chegamos ao número 2 elevado a 2 elevado a n. Tá? Então, é um número que cresce muito rapidamente. Vamos checar essa expressão para uma variável, n igual a 1, existem, então, 4 funções possíveis. Parece muito, né? Assim, a gente pensa imediatamente na função chamada identidade, saída é igual à entrada. A função inversora, saída é o contrário da entrada, é 1 quando a entrada é 0, e parece que são só essas duas. De fato, nós temos mais duas funções, mas são funções triviais, né? A função identicamente 1, ela atribui 1 a tudo, a função identicamente 0 atribui 0 a tudo. De fato, são funções, elas satisfazem o que nós chamamos de função. Mas, evidentemente, de todas essas aí, a única que tem algum interesse para nós aqui, para construir coisas, é essa função inversora. Essa vai ser bastante importante, né? Já que ela inverte o valor lógico. O resto, basta ligar a própria saída e entrada, ligar a saída sempre ao nível lógico alto, ligar a saída sempre ao nível lógico baixo. Para n igual a 2, então, vamos ter 2 elevado a 2 ao quadrado, que dá 2 elevado a 4, 16 funções de duas variáveis. Além, aí eu já não vou fazer uma tabela com todas elas, né? Vai ficar meio grande. Mas além
das funções elementares que a gente viu, e, ou, etc., tem uma função que se destaca, é a chamada função ou exclusivo, ou XOR em inglês, ou XOR, muitas vezes a gente chama assim, né? Ela é notada com esse símbolo, apesar de não ser um dos símbolos originais que a gente viu da álgebra de Boole, e ela tem essa característica. Veja, ela de fato parece o OU, né? Até aqui está indo muito parecido com o OU, mas aqui está a linha diferente. Quando A e B são 1, ela vale 0. Então, a forma de definir essa função, em termos lógicos, é dizer que ela vale 1 se A ou B forem 1, mas não os dois. Um deles tem que ser 1 e um deles tem que ser 0. Observe que quando usamos a conjunção OU na linguagem natural, geralmente a gente está se referindo a essa função, né? Se você diz que vai para a UNB de ônibus ou de bicicleta, ninguém em sã consciência está imaginando você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ir de ônibus e de bicicleta, né? Então, geralmente, quando a gente fala na linguagem natural, a gente está falando do ou exclusivo. Essa função aparece em todo lugar nos circuitos digitais, né? Ela vai ser usada para calcular se o número de uns em uma sequência, né, de variáveis é par ou é ímpar. Isso aí é extremamente importante em códigos corretores de erro. Ela também vai ser usada em sistemas muito mais sofisticados que esse, em códigos corretores de erro. O fato de ela aparecer em tantos lugares é uma boa indicação de que existe algum de profundamente fundamental nessa função, na estrutura da álgebra de Boole ou de coisas parecidas com a álgebra de Boole. De fato, se você redefinir esse cálculo trocando no lugar do ou o ou exclusivo, você não tem mais a álgebra de Boole, mas tem uma nova estrutura matemática chamada campo ou corpo de Galois, matemático francês, que é a base teórica de toda a área de criptografia, né? Então, quem for estudar a teoria da informação digital, vai certamente estudar em maior detalhe essa estrutura algébrica. Vamos tentar aqui, então, reescrever essa função exclusiva em termos das funções elementares que a gente tinha estudado, e ou inversora, né? Eu tenho duas expressões aqui, acho que eu posso convencer vocês de que elas são corretas. Então, o A ou exclusivo B é equivalente a essa expressão aqui. O que ela está nos dizendo? Que A ou exclusivo B é 1 se A for 0 e B for 1, ou A for 1 e B for 0. Certo? É a mesma coisa, é a mesma lógica. E veja, temos aqui um fato importante, ao qual nós vamos voltar mais à frente. Qualquer função, por mais complicada que seja, pode ser escrita como uma soma, no sentido álgebra de Boole, né? Um ou, de todas as combinações de variáveis na qual ela é 1. Naquela tabela verdade, ela era 1 nesses dois casos. Então, o ou desses dois casos é uma forma correta de representar essa função. O que pode acontecer é que fica uma expressão complicada demais, mas vai ser o nosso ponto de partida para simplificar a função. Veja que também vai existir uma forma alternativa. Essa aqui vai me dizer A ou exclusivo B é 1 se um deles for 0, isso aqui é verdadeiro se uma das entradas for 0, e uma das entradas for 1. Veja que isso é equivalente. E nós vamos ver que sempre vão existir duas formas, ao mínimo, né? Mas duas formas bastante importantes, que vão ser chamadas canônicas, de representar qualquer função, e você precisa saber trabalhar com ambas. Esse fato de que eu consegui escrever A exclusivo B em termos de somas, produtos e inversões, ele não é uma coincidência, né? Nós vamos ver que qualquer função pode ser escrita usando-se apenas algumas funções básicas, que formam chamados conjuntos universais. E o conjunto formado por E ou inversão é um desses conjuntos. Vamos ver esse conceito de função dual. Dada uma função f, a função dual, que nós vamos representar por f com subscrito d, é obtida se trocarmos nas suas expressões e por ou por e, 0 por 1 e 1 por 0. Por exemplo, aqui eu tenho uma expressão de uma função de 3 variáveis, f de ABC igual a AB ou BC. A função dual é, então, eu vou trocar a operação ou por e vou trocar a operação e por ou, vou ficar com A ou B e B ou C. Alguns erros comuns.
não troque A por A barra. Não está escrito em lugar nenhum para trocar A por A barra. Esse trocar 0 por 1 e 1 por 0 é uma questão de completude, né, da minha definição, porque a princípio funções podem ter uns e zeros, mas isso é muito raro, porque é uma função que tem, na sua expressão uns ou zeros, ela rapidamente se trivializa, né, em 1 ou 0, mas apenas para completar. Mas não há troca de A por A barra. Outra coisa, lembre-se da ordem das operações e dos parênteses, eu posso ter que colocar ou retirar parênteses. Então, veja, se eu tenho uma expressão como essa, A ou BC, na hora do dual vai ficar A, E, B ou C, mas para manter a ordem correta, eu tenho que colocar um parênteses aqui, porque senão eu não faria primeiro a operação, seja qual ela for, entre B e C, o que a minha função exige. Uma observação também, conhecido o valor de uma função f, eu, a princípio, não posso dizer, sem outro conhecimento, o que é o valor da função dual. A função dual não é o contrário da função f, é uma outra função, em geral. No entanto, existe um teorema que vai dizer o seguinte: uma identidade, uma expressão que tem um sinal de igual, permanece identidade se trocarmos todos os uns por zeros e todos os ou por es. Esse é o chamado princípio da dualidade, e finalmente a gente pode ver, porque lá no outro vídeo a gente sempre apresentou todos os teoremas, todas as igualdades aos pares, né? Então, dado uma coisa que é igualdade, ela permanece uma igualdade se eu trocar todos os uns por zeros e todos os ous por es. Aqui temos um outro teorema bastante importante, chamado teorema de De Morgan generalizado. Vocês se lembram do teorema de De Morgan, quando a gente estudou os teoremas, era aquele que dizia que se eu inverter uma função inteira, é a mesma coisa que inverter cada uma das variáveis e trocar as operações ou por E e E por OU. Naturalmente, eu estava ali fazendo uma dualidade com as variáveis trocadas, sem ter dito que era isso. Tá? Então, generalizando esse teorema, se eu inverter a função inteira de n variáveis, é a mesma coisa que aplicar a função dual invertendo cada uma das variáveis. Aqui sim, tá? Na hora de aplicar o teorema de De Morgan generalizado, eu vou inverter as variáveis. Talvez por isso essa confusão de que a função dual inverte as variáveis, ela não inverte. Só que, para aplicar essa identidade, eu vou ter que fazer duas coisas. Tomar o dual dessa função, ou seja, trocar todos os es por ous, e vice-versa, e inverter todas as variáveis. Vamos também falar desse conceito de lógica positiva e lógica negativa. Nós vamos, aqui é um curso do Departamento de Engenharia Elétrica, está sempre subtendido em cada circuito que a gente faz, que a gente vai implementar essas ideias de zeros e uns em um circuito elétrico. Pode ser um circuito que você fez com fios na sua bancada, mas comumente vai ser um circuito integrado, em que aí já existem aqueles milhares de chaves lá dentro para fazer isso, mas veja que nós sempre temos uma opção. A gente pode associar o que a gente está chamando de zero a uma tensão baixa, talvez ao terra, né, a nossa tensão de referência, e o 1 a um nível alto de tensão, a tensão mais alta que existe no circuito, ou eu posso fazer o contrário. A princípio, nada me impede de dizer que o 1 lógico é o nível baixo de tensão e o 0 lógico o nível alto de tensão. Essas abordagens são chamadas, eu acho o nome bem infeliz, mas é como elas são chamadas, lógica positiva e lógica negativa. Com esse conceito, nós podemos nos fazer uma pergunta. Se um certo circuito, né, reage dessa forma, o que acontece quando eu mudo essa interpretação? Quando o meu zero passa a ser o alto ou quando o meu zero passa a ser o baixo? Então, vamos imaginar, a minha tabela, verdade, não tem mais zeros e uns, ela tem L e H, significando low e high, né, nível de tensão baixo, nível de tensão alta. Está aqui a minha tabela verdade. Também são dois valores, os conceitos são exatamente iguais. Nesse circuito aí, a saída é um valor baixo se ambas as entradas forem um valor baixo, né? É o que está mostrando aí. Caso contrário, ela é alta. Veja que em lógica positiva, se o H é 1 e o L é 0, essa é a função OU, né? Basta um deles ser alto para que a saída seja alta. Mas se eu inverter isso e disser o L é o 1 e o H é o 0, observe que essa função passa a ser E. Ela só é 1 se ambas forem 1, eu troquei para a função E.
Então, curiosamente, eu posso trocar um circuito que está implementando uma função, passa a implementar a função dual, apenas mudando a interpretação do que é o nível alto e o que é o nível baixo. Bom, era isso para complementar a aula passada. Próxima aula a gente deve continuar representando essas funções de várias formas para que a gente consiga simplificar essas funções quando formos usá-las.